A paz do Senhor. Essa é mais uma reflexão à luz da Bíblia, à luz da infalível e poderosa Palavra de Deus. Nossa única fonte, nossa única verdade. Eu quero me basear num texto que se encontra aqui, Êxodo, no capítulo 17, do versículo 8 até o 10, que fala sobre uma guerra contra os amalequitas. Eu quero vos falar sobre uma autoridade espiritual, uma autoridade constituída pelo próprio Deus, chamada Moisés. Um verdadeiro pastor, um verdadeiro líder, um exemplo a ser seguido. No livro de Êxodo, no capítulo 17, nós encontramos do versículo 8 em diante essa narrativa bíblica, que diz assim a palavra do Senhor: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra os amalequitas. Amanhã eu estarei sobre o cusmo do horteiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra os amalequitas. Mas Moisés e Arão e Uz subiram ao cusmo do horteiro, acima do monte. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Então Arão e Uz sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. E assim Josué derrotou Amaleque e o seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para minha memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira, o Senhor é minha vitória. E disse: Portanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Autoridade espiritual, autoridade de Deus. E o que é uma verdadeira autoridade espiritual? O que é verdadeiramente um homem de Deus? Nós estamos vivendo num tempo difícil, que é muito difícil encontrar verdadeiros adoradores ou verdadeiros homens de Deus. Mas ainda tem, mesmo que poucos, mas ainda existe homens com a autoridade de Deus que tem compromisso com a verdade. Autoridade espiritual é uma pessoa que Deus reveste da sua autoridade, do seu poder, para que essa pessoa realize os propósitos de Deus aqui na terra. A autoridade espiritual é um revestimento de poder. A autoridade espiritual não é nada dado ou algo dado, o que se aprende em faculdade teológica. Não é sabedoria humana. Autoridade espiritual é algo que está na soberania de Deus. É Deus que reveste a autoridade espiritual. É Deus que capacita uma autoridade. É Deus que escolhe. Nós podemos nos basear também num texto que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 12, que fala sobre que os dons espirituais são distribuídos para cada um
como lhe apraz, ou como Deus quer. Deus escolhe um para profeta, outro para pastores, outro para doutores. A um Deus dá a revelação da sua palavra, a ciência e o conhecimento. Dons espirituais é algo dado por Deus. Dons são coisas dadas por Deus. Outra passagem também que fala sobre isso, está escrito lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. E Ele, Deus, Ele mesmo, deu um para apóstolo, outros para profeta, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, é Deus que escolhe a autoridade espiritual. Esse texto que eu li é uma introdução que fala pela primeira vez em outro grande homem de Deus, que fala pela primeira vez no grande herói da fé chamado Josué. Nesse texto que eu li, faz a primeira menção ao nome Josué. Mostra pela primeira vez o nome Josué na Bíblia Sagrada. Começa a falar desse grande herói da fé. Qual o significado do seu nome? Significa Jeová é o Salvador, ou Jeová salva. E o cunge e a formação grega e hebraica desse nome é Jesus. Josué, no hebraico, é Jesus. Jesus, o nome de Jesus no hebraico é Josué. É uma forma desse nome na língua grega. Eu queria mostrar algumas lições da vida desse homem e características que vai reger toda a vida de Josué. Características essas que é um princípio para esse homem ser vitorioso. Josué entendeu que era uma autoridade espiritual. No caso dele, Moisés. Josué entendeu e viu em Moisés uma autoridade de Deus. Viu uma sinceridade em Moisés. Viu a verdade em Moisés. Diferente da maioria dos líderes hoje religiosos e desses falsos pastores que não têm a autoridade de Deus, que não são escolhidos pelo próprio Deus. São homens que são selecionados pelos próprios homens, escolhidos pelos próprios homens, por vontade de homem e não por vontade de Deus. Por isso que hoje em dia está essa decadência espiritual. Mas Josué entendeu o que era uma verdadeira autoridade de Deus. Olhando para Moisés, Josué aprendeu 4 coisas fundamentais. A primeira, Josué era obediente a Moisés. Ele era obediente à voz da autoridade de Deus. Josué sabia servir. A segunda característica. A terceira característica, estava sempre perto de Moisés, da autoridade de Deus, de um homem de Deus. Como é bom estar perto de um homem de Deus. A quarta característica, não participava de conspiração contra uma autoridade de Deus, um homem de Deus. Nós vemos uma passagem bíblica que está relatada lá em Números, capítulo 16, do 28 ao 29, que fala sobre uma conspiração contra Moisés. Quem levantou essa conspiração foi 3 personagens: Corá, Datã e Abirão. Esses 3 homens fizeram um grande agravo no meio da congregação e tentaram jogar a congregação contra Moisés. E Moisés disse: se esses 3 homens morrer de morte natural, eu não sou homem de Deus. E na mesma hora a terra se abriu e esses homens foram consumidos, ele e as suas congregações, eles e aqueles que deram ouvido à conspiração deles. Aconselho-te
a não te rebeliar contra uma verdadeira autoridade de Deus. Estou falando de um homem de Deus, de um verdadeiro missionário de Deus, um verdadeiro pastor de Deus. As consequências também de obedecer e se submeter à autoridade de Deus ou a uma autoridade espiritual são essas. A primeira, uma pessoa que obedece a uma autoridade espiritual pode se preparar, porque grandes vitórias vai acontecer na sua vida. Segunda coisa, se você se submeter, você vai exercer também autoridade sobre outras pessoas. Você vai ser um exemplo e as pessoas vão começar a se espelhar em você pela sua obediência a uma autoridade de Deus. E terceira coisa, algo especial de Deus lhe será dado. No caso de Josué, foi dado o espírito de sabedoria. E a quarta coisa, você será reconhecido, como está escrito lá em Josué capítulo 1. Assim como eu fui com Moisés, serei contigo. E todo o povo de Israel obedecia a Josué. E ele foi reconhecido também como uma grande autoridade de Deus. Amados, essa passagem bíblica que fala sobre autoridade espiritual, que fala sobre o grande líder, homem chamado Moisés, e sobre outro grande herói na fé chamado Josué. Nós temos esse exemplo de autoridades verdadeiras, de pessoas escolhidas pelo próprio Deus, que exerce o propósito de Deus aqui na terra. Que Deus possa abençoar a tua vida. Através dessa reflexão, Deus transforme, que você possa entender e que possa reconhecer uma verdadeira autoridade de Deus. Porque ainda tem, mesmo que poucos, mas ainda tem grandes homens de Deus fazendo a vontade de Deus aqui na terra. Que Deus te abençoe. Se gostou, se inscreva no canal, dê o seu comentário, dê um link, ative o sininho. E que Deus ilumine a tua vida. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre toda a tua família, sobre toda a tua vida. Em nome de Jesus.